Queria falar com vocês hoje sobre um assunto que é incomum entre muitos brasileiros. Saiu um levantamento agora do Serasa que 69 milhões de pessoas passaram pelo Serasa só esse ano. E no Brasil, hoje, até esse ano de 2023, 77,9% de pessoas estão endividadas. Dívida é um problema em comum entre a maioria das pessoas, a gente sabe. Inclusive, eu também estou passando por esse problema de dívidas. E eu estou justamente agora me policiando, estudando sobre isso, porque é um assunto que é de extrema importância, que é um pouco jogado de lado. Eu acho que desde a infância a criança precisa ser ensinada sobre educação financeira. Por que a educação financeira ela é importante? Você vai aprender desde cedo a não gastar com besteira, não colocar o dinheiro naquilo que não vai trazer retorno. Evita consumismo. A criança aprende desde a infância a fazer investimentos, a saber o que é que vai fazer com o dinheiro. Se não sabe mexer com algo, primeiro procurar conhecimento, procurar ajuda de quem sabe, de quem conhece. Porque, gente, pensa comigo, nosso tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. Quando a gente é funcionário de uma empresa, você está ali, você está vendendo seu tempo. Então você passa ali 8 horas por dia e recebe um salário por isso. Se você não aplica bem o seu dinheiro, quer dizer que você também não aplica bem o seu tempo, a sua vida. Então a gente tem esse conhecimento que o nosso tempo é nosso ativo mais valioso. A gente aprende a valorizar o dinheiro que a gente recebe em troca disso, em troca do nosso trabalho, do nosso suor. Pronto, mas não pensei nisso, estou endividado. O que acontece? A dívida, o nome dívida já diz, é uma divisão. Quando a gente está em dívida, a gente nunca é inteiro, nunca está inteiro por completo. Porque você está aqui hoje, você às vezes não dorme, porque você fica pensando naquela dívida, pensando naquela pessoa que vai lhe cobrar. Você está em um lugar, está em um aniversário, está aí com pessoas que você gosta. Você não está ali naquele lugar 100%, porque sua cabeça está ali pensando mil coisas. Então você fica dividido, você não vive por inteiro. Tem um desgaste emocional muito grande. Aí a gente com o filho, com a família, a gente pode estar ali desfrutando daquele momento, sendo 100%, brincando. A gente não consegue, por quê? Ou fica pensando naquela dívida, ou fica achando que aquele tempo que você está dando para eles é um tempo desperdiçado, que poderia estar trabalhando. Aí muitas vezes você, final de semana, à noite, está ali trabalhando, tentando ver outras fontes de renda, ao invés de estar presente 100%. A gente sabe também que as dívidas, elas são uma das maiores causas de divórcio. As dívidas também levam pessoas a fazerem loucuras. Tem pessoas que se suicidam. Tem pessoas que matam outras pessoas por conta de dívidas que tem com elas. Consegue lidar com aquilo, com a cobrança e acaba matando. Tem pessoas que contratam outras pessoas para fazer cobrança. Acaba entrando num inferno. Porque nem ela que está devendo é feliz e nem a pessoa também que está cobrando é feliz. Porque vive o resto da vida nisso. Em um caso ou outro é importante procurar ajuda. E eu vou confessar a vocês, isso tira muito meu sono também. Entrei numa mentoria, né? Além de outras coisas, tem essa questão, fala sobre dívidas, né? E tem uma frase que virou a chave assim na minha cabeça. Tava muito agoniada, tava com ansiedade, né? Excesso de futuro, acordava, dormia já pensando no dia de amanhã e aquela agonia. E eu vou dividir isso com vocês porque eu acredito que outras pessoas também precisam. Como eu já falei de outras coisas, e outras pessoas vieram até mim também comentar que passaram por aquilo, que estava ajudando de alguma maneira, eu relato, né? Hoje ninguém tá só. O problema que a gente tem sempre também é o problema de outro. Então, por isso que eu estou dividindo. E a frase foi justamente a seguinte: o tamanho da sua dívida é do tamanho do valor que você sabe fazer. Por exemplo, se você deve 100 mil reais, é porque você sabe fazer 100 mil reais. Se você deve 1 milhão de reais, é porque você sabe fazer 1 milhão de reais. Você só precisa se colocar na posição certa do jogo. Porque dinheiro, dívida, tudo é um jogo. Prosperidade também é um jogo. Basta você saber
o local certo de se posicionar. Quem fez a dívida é muito maior do que ela. E toda dívida, ela tem que ser encarada como um aprendizado. Porque assim, se você soube o local exato do erro, você na próxima fase você já vai estar mais experiente. Você já tem sabedoria naquela parte, você já passou, você já sofreu, então você tem sabedoria nisso. E é preciso que a gente tenha essa consciência para não repetir os mesmos erros, senão a gente nunca vai sair do lugar. Porque todo erro, gente, é um aprendizado. Todo erro ele serve para nos passar de fase. A gente aprende com aquilo, a gente vai saber onde você errou. Se foi uma falta de conhecimento em alguma coisa, você vai estudar. Se foi por não pedir a opinião de alguém, da próxima vez você não vai mais fazer isso, você vai pedir a opinião de alguém que tenha mais experiência. Então a gente precisa se tornar consciente, que pisar os pés no chão, tem que sair um pouco da emoção, cair em si. Né? Vocês lembram da história do filho pródigo? Quando ele saiu, pegou a herança dele, gastou tudo, estava lá vivendo como um mendigo, estava desejando até comida de porco. Para ele voltar ao pai dele, ele primeiro precisou cair em si. A ficha caiu, a realidade. Ele, não, eu tenho um pai, eu tenho uma família. E é assim que a gente também tem que tratar quando está com algum problema. Tem que procurar resolver. E pense sempre nessa frase. Se você perdeu dinheiro, você perdeu pouco. Se você perdeu a honra, você perdeu muito. Agora, se você perder a coragem, você perdeu tudo. Agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Já sei onde eu errei, já sei que eu não posso mais repetir isso e já sei que eu sou maior do que a dívida. Então, se eu dei conta de fazer essa dívida, eu dou conta de fazer um tanto, até mais do que ela para pagar, para não entrar mais nisso. Pronto. Aí, seguindo as dicas da mentoria, eu vou passar aqui para vocês. Existem alguns passos, né? O primeiro passo é para resolver. O primeiro passo é parar e organizar as dívidas. O que é que eu vou fazer? Eu vou listar todas as dívidas que eu tenho e depois que eu listar, eu vou negociar, vou fazer um planejamento. Eu vou procurar primeiro as dívidas mais urgentes, que são aquelas que é feito com pessoas que está sofrendo ameaça. Se é com algum parente que às vezes você não pode nem ir para um lugar que a pessoa está falando e aquilo lhe consome. Então, essas são as dívidas mais urgentes de se pagar. Dívidas de banco e de cartão, essas são as últimas a você resolver. Por quê? Porque banco, ele não tem prejuízo com aquele dinheiro, né? Ele tem incentivo do governo. Então, o banco, você pode dever a ele, o banco só não quer que você perca a capacidade de pagamento, mas você pode negociar, você pode dividir muitas vezes. Se passar de 2 anos, você já pode negociar com valor bem inferior àquilo. Então, essas dívidas de banco são as últimas a serem quitadas. Pode negociar depois com valor muito inferior, tendo a dividir em vários meses. Aí você pode falar, Sueli, mas o meu histórico? Gente, se você está devendo já está ruim. Então, infelizmente. Então, você tem dívida com pessoas, são aquelas que lhe cobram, que tiram o seu sono, que batem na sua porta, que falam de você, que ameaçam a sua agiota. Então, essas são as mais urgentes de pagar. E mesmo assim, para você poder pagar, você vai listar. Às vezes muitas pessoas que estão devendo, não dá para pagar todo mundo de vez. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar essas pessoas. Você vai ser realista com ela. Infelizmente, eu estou endividado. Você não pode fazer é se esconder ou então deixar de responder, porque aí as pessoas ficam chateadas e com razão. Elas vão até achar que você tem e não quer pagar. Então, é melhor você chamar essas pessoas, conversar, negociar um valor e um prazo e começar a pagar aos pouquinhos também. Porque você sendo verdadeiro e realista, as pessoas vão entender, porque todo mundo passa por isso. Não é um problema exclusivamente seu. Então, não se esconda, não deixe de falar, não deixe de atender. A primeira tarefa que ele passou foi justamente essa. A gente listar todas as nossas dívidas, banco e cartão um pouquinho de lado. Se for pessoa, a gente vai ligar, não vai deixar de atender, não vai deixar de dar satisfação, ser verdadeiro, conversar. E se for alguém que cobra juros, você vai dizer, se eu quero pagar, agora se for continuar cobrando juros, eu não vou ter como pagar. E a pessoa vai querer receber o capital dela. Ela vai negociar, não tem como não negociar.
Façam também essa tarefa, essa atividade, porque toda semana aqui também eu vou postar o conteúdo das próximas aulas. A primeira atividade foi essa. Aí vocês nunca mais vai esquecer. Dívida, ela divide, você fica dividido, você não aproveita sua família, você nunca tá 100% no local, porque sua cabeça fica dividida. Então, se você não quiser viver dividido, quiser viver inteiro, evite dívidas. Dívidas de consumo. É porque tem dois tipos de dívida. Tem a dívida de alavancagem e tem a dívida de consumo. A dívida de alavancagem é algo que você vai lhe fazer crescer. Você vai tomar um empréstimo, você já tem como pagar, né? Você já estudou, você é conhecido daquilo e vai servir como alavanca, né? Vai ter o suporte, que é o seu conhecimento. E tem a dívida de consumo, que é justamente o que acaba com as pessoas. Então, se você tiver com dívida, chame Raul. Significa Raul. O R, de registrar. Registrar todas as dívidas. O A, avaliar a situação, né? Como eu falei, cai em si. Você vai parar, avaliar a situação. O, utilizar os recursos disponíveis que você tem. Principalmente a boa-fé, ligar para a pessoa. Se você já tem alguma renda, você vê o que é que você pode pagar com aquilo. Quanto é que você pode tirar por mês para ir pagando. E L, de levantar novas fontes de rendas, porque não adianta também. Uma fonte de renda só, você não vai conseguir fazer tudo. A gente tem que ter no mínimo 3 fontes de rendas, porque na falta de uma tem outra e tem a outra. Para a gente ter uma vida mais ou menos confortável, tá certo? Se você gostou aí das dicas, deixe uma mensagem e semana que vem tem mais.